A genialidade sempre foi cercada de mistério. Muitas vezes, quando pensamos em grandes nomes da história, imaginamos pessoas perfeitas, quase sobre-humanas, dotadas de talentos que parecem inalcançáveis. Mas, por trás das conquistas, das obras e das descobertas que mudaram o rumo da humanidade, existem histórias curiosas, manias excêntricas e segredos pouco conhecidos que mostram que esses gênios também eram, em muitos aspectos, humanos como nós. E talvez seja justamente isso que torna suas trajetórias ainda mais fascinantes. Hoje, você vai conhecer alguns fatos surpreendentes, e até mesmo estranhos, sobre a vida de grandes gênios. Prepare-se, porque alguns detalhes vão mudar para sempre a forma como você enxerga essas personalidades. Albert Einstein, por exemplo, o homem que revolucionou a física e desafiou tudo o que se pensava sobre tempo e espaço, era conhecido por sua aparência desleixada e cabelos bagunçados. Mas o que poucos sabem é que ele tinha uma mania curiosa. Não usava meias. Para ele, as meias eram uma invenção inútil, que logo se rasgavam. Então preferia andar sem elas. Parece pequeno, mas revela como um dos maiores cérebros da história, enxergava a simplicidade até nos mínimos detalhes. Outro detalhe intrigante da vida de Einstein é que, quando criança, ele demorou a falar. Seus pais chegaram a acreditar que ele tinha algum problema de desenvolvimento. Imagine só, o garoto que no futuro mudaria completamente a forma como entendemos o universo, era considerado atrasado em sua infância. Essa é uma lembrança poderosa de que rótulos nem sempre definem o futuro de uma pessoa. Falando em infância, Leonardo da Vinci, talvez o maior gênio multifacetado que o mundo já conheceu, também tinha peculiaridades únicas. Ele não era apenas pintor e inventor, mas também músico, anatomista e engenheiro. O que pouca gente comenta é que Leonardo escrevia de trás para frente, em um tipo de escrita espelhada. Muitos acreditam que ele fazia isso para proteger suas ideias de serem copiadas, enquanto outros dizem que era apenas mais natural para ele, já que era canhoto. Seja qual for a explicação, a verdade é que seus cadernos se tornaram enigmas que intrigam estudiosos até hoje. E já que falamos de artistas, vamos lembrar de Michelangelo. Conhecido por ter pintado o teto da Capela Sistina, ele tinha uma relação curiosa com a higiene. Registros históricos apontam que Michelangelo passava dias, até semanas, sem tirar as botas dos pés. Dizem que a pele chegava a se soltar junto com o couro do calçado. Talvez fosse dedicação extrema ao trabalho, ou apenas desleixo. Mas isso mostra que mesmo os maiores artistas tinham hábitos nada glamourosos. Nikola Tesla, por sua vez, talvez seja o maior exemplo de genialidade excêntrica. Ele foi responsável por invenções que mudaram a eletricidade e a forma como vivemos. Mas também era conhecido por suas manias peculiares. Tesla tinha obsessão pelo número 3, ele fazia questão de realizar certas ações em múltiplos de 3, como dar 3 voltas ao redor de um quarteirão antes de entrar num prédio. Além disso, ele tinha aversão extrema a germes, lavando constantemente as mãos e usando inúmeros guardanapos em restaurantes. Para muitos parecia loucura, mas para ele, era apenas parte de sua ordem pessoal. Outro gênio excêntrico foi Isaac Newton. Ele é lembrado como o homem que descobriu a gravidade ao observar a queda de uma maçã, mas sua vida estava repleta de peculiaridades. Newton mergulhava tanto em seus estudos que esquecia de comer, de dormir e até de cuidar da própria saúde. Em uma ocasião, chegou a enfiar uma agulha no próprio olho para estudar os efeitos da luz e da visão. Um gesto extremo que hoje nos parece impensável, mas que para ele era uma forma de buscar respostas. Falando de comportamento estranho, temos também Beethoven. O compositor genial, que transformou a música clássica, tinha um hábito peculiar. Ele começava o dia despejando exatamente 60 grãos de café em sua xícara. Sim, ele contava um por um. Talvez fosse perfeccionismo, talvez fosse apenas superstição. O fato é que esse ritual fazia parte do seu processo criativo. Além disso, Beethoven escrevia algumas de suas obras já completamente surdo, provando que a genialidade pode superar até as maiores limitações. E já que falamos de música, Mozart não pode ficar de fora. Sua mente era tão rápida que ele conseguia compor obras completas de cabeça, sem precisar escrever cada detalhe no papel imediatamente. Mas por trás desse dom impressionante, havia também um lado brincalhão. Mozart adorava piadas e trocadilhos, muitos deles bem ousados para a época. Suas cartas pessoais mostram que ele não era apenas um gênio sério da música, mas alguém divertido, que gostava de rir e provocar. Outro nome surpreendente é Marie Curie, a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel, em áreas diferentes. Ela foi responsável por descobertas revolucionárias sobre a radioatividade, mas sua vida estava longe de ser fácil. Poucos sabem que Marie carregava literalmente em sua bolsa frascos
com materiais radioativos, sem saber o perigo que aquilo representava para sua saúde. Ela chegou a sofrer sérias consequências, mas nunca deixou de se dedicar à ciência. Charles Darwin, criador da teoria da evolução, também tinha hábitos curiosos. Em suas viagens, Darwin tinha o costume de provar carnes de animais exóticos. Ele experimentou desde tartarugas até iguanas, e, segundo relatos, gostava de dizer que assim conhecia melhor suas pesquisas. Um detalhe que hoje parece estranho, mas que fazia parte de sua curiosidade insaciável sobre o mundo natural. E você já ouviu falar que Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, tinha uma técnica em comum para estimular sua criatividade? Ele costumava tirar cochilos segurando bolas de metal nas mãos. Quando adormeça, as bolas caíam e o barulho o despertava. Nesse momento, ele aproveitava as ideias que vinham do estado entre o sono e a vigília, uma prática que hoje é até estudada pela ciência como forma de estimular a criatividade. Essas histórias nos mostram que a genialidade vem acompanhada não apenas de grandes feitos, mas também de características pessoais inesperadas, muitas vezes excêntricas e até engraçadas. Isso nos leva a uma pergunta: será que a genialidade depende apenas da inteligência, ou também da forma única como cada pessoa enxerga o mundo? O fato é que esses detalhes pouco conhecidos aproximam os gênios da nossa realidade. Eles mostram que, por trás de teorias científicas, obras de arte e composições imortais, existiam pessoas com manias, hábitos estranhos e fraquezas, mas que ainda assim deixaram marcas profundas na história. E antes de terminar, vale lembrar que conhecer essas curiosidades também nos inspira. Afinal, se até os maiores gênios tinham suas imperfeições e dificuldades, quem disse que nós também não podemos alcançar coisas incríveis, à nossa maneira? No próximo vídeo vamos explorar outro tema fascinante que vai expandir ainda mais a sua visão sobre a história e sobre o ser humano. Então não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos. Você já parou para pensar que os maiores gênios da história também tinham suas peculiaridades? Pois é, hoje vou te contar alguns segredos fascinantes sobre pessoas que mudaram o mundo com suas descobertas. Vamos começar com Einstein, aquele que revolucionou nossa compreensão do universo. Além da sua famosa língua para fora nas fotos, ele tinha uma mania curiosa: detestava usar meias. Dizia que era um desperdício de tempo, já que sempre faziam buracos nos dedos. Leonardo da Vinci, o mestre renascentista, tinha um hábito intrigante: escrevia tudo ao contrário, da direita para a esquerda. Seus cadernos só podiam ser lidos através de um espelho. Dizem que era para proteger suas ideias, mas também pode ter sido apenas mais uma expressão da sua criatividade única. E Michelangelo, o criador da Capela Sistina, era conhecido por sua falta de banho. Chegava a usar as mesmas roupas até caírem do corpo. Talvez estivesse ocupado demais criando obras-primas para se preocupar com isso. Nikola Tesla, o gênio da eletricidade, tinha uma obsessão pelo número 3, dava 3 voltas ao redor do quarteirão antes de entrar em um prédio, e usava exatamente 18 guardanapos para limpar seus talheres. Isso mesmo, 3 vezes 6. Newton, além de descobrir a gravidade, fez um experimento bem arriscado. Enfiou uma agulha no próprio olho para entender como a visão funcionava. Por favor, não tentem isso em casa. Beethoven, mesmo depois de perder a audição, mantinha um ritual peculiar. Contava exatamente 60 grãos de café para fazer sua bebida matinal. Nada mais, nada menos. Mozart não era só um gênio musical, mas também adorava fazer piadas. Suas cartas estão cheias de trocadilhos e brincadeiras que fariam qualquer comediante moderno corar. Marie Curie, pioneira nos estudos sobre radioatividade, guardava materiais radioativos na gaveta da sua mesa. Seus cadernos de laboratório até hoje são tão radioativos que precisam ser guardados em caixas especiais forradas com chumbo. Darwin, além de revolucionar a biologia, tinha um hobby inusitado. Era membro de um clube que se dedicava a provar carnes exóticas. Desde tatu até iguanas, ele experimentava de tudo em nome da ciência. E para Faker, Thomas Edison tinha uma técnica criativa única. Cochilava segurando bolas de metal. Quando começava a dormir profundamente, as bolas caíam, fazendo barulho e o acordando. Ele acreditava que esses momentos entre o sono e a vigília eram os mais criativos. Essas histórias nos mostram que genialidade e excentricidade costumam andar juntas. Afinal, às vezes é preciso pensar diferente para criar algo extraordinário. Se você gostou dessas curiosidades, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais conteúdo interessante por vir. Nos vemos no próximo vídeo.